Olá, o nosso tema de hoje é literatura inglesa. Mais precisamente, eu pretendo trazer uma série de vídeos falando sobre essa literatura, mas eu gostaria, claro, de começar pelo início, partindo de uma abordagem mais cronológica para entendermos desde a sua formação até as suas principais características. Já estou aqui com a minha ajudante e vamos começar. Para dar início ao nosso pensamento sobre a literatura inglesa, eu selecionei este livro aqui, que é o livro A Literatura Inglesa, do Anthony Burgess. E talvez vocês já tenham ouvido falar desse nome aqui no Brasil por outros motivos, porque sim, ele é o autor do famoso livro Laranja Mecânica, que também é muito conhecido no cinema com um filme que leva o mesmo nome. Burgess nos diz o seguinte: a literatura inglesa é a literatura escrita em inglês. Não é apenas a literatura da Inglaterra ou das Ilhas Britânicas, mas um corpo vasto e crescente de escritos constituído pela obra de autores que usam a língua inglesa como um veículo natural de comunicação. Em outras palavras, o inglesa de literatura inglesa refere-se não a uma nação, mas a uma língua. Isso me parece um ponto importante, e a mim também. Então, partindo de uma abordagem mais pluralista e mais simplificada dessa explanação muito pertinente do Burgess, nós podemos considerar literaturas de língua inglesa, ou seja, literaturas escritas nesta língua. Não somente, então, aquilo que nós temos produzido na Inglaterra, mas também dos Estados Unidos, do Canadá, da Irlanda, ou até mesmo de escritores que escreveram em inglês estando em outros países. Nós podemos fazer uma relação aí do Brasil com Portugal. Por exemplo, quando nós falamos de literatura de língua portuguesa, o Brasil também se insere aí, porque a nossa literatura, Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, todos eles escreveram em língua portuguesa, da mesma forma que os escritores lá de Portugal. Uma vez entendido isso, vamos partir agora para a consolidação. E nesse ponto também é muito pertinente realçar que literatura, língua, cultura e até mesmo história estão o tempo todo ali dialogando. Então é claro que num primeiro momento, quando já se tem a língua inglesa, não teremos ainda a literatura escrita, porém teremos a literatura inglesa que é passada de forma oral, de geração para geração. É interessante retomar que a língua inglesa é dividida em 3 períodos principais, digamos assim, sendo o primeiro deles, lá no início, o Old English, ou seja, o inglês antigo. O segundo seria o Middle English, ou seja, o inglês medieval. Basta lembrarmos então dessa palavrinha middle, que vem lá de meio, ou seja, algo que está entre um antes e um depois. E por fim temos o Modern English, que é também o nosso inglês de hoje em dia. Na fase do Old English, sobretudo, nós vamos ter uma multiplicidade de identidades, porque é aquela fase em que muito se invade territórios em busca de dominar o local, de fazer prevalecer uma cultura, uma língua. E falando então da história da cultura inglesa especificamente, nós vamos ter neste momento uma grande presença dos celtas, dos anglos, dos saxões e dos romanos. Então é estabelecido aí que o Old English ele vai durar até 1066, quando acontece a Batalha de Hastings, que é considerado então um marco dessa transição do Old English para o Middle English. Nós podemos pensar assim que a diferença entre o Old English e entre o Modern English é gritante. Então mesmo um nativo, alguém que teve contato a sua vida inteira com a língua inglesa, talvez não consiga identificar, entender um texto escrito no Old English. Então para nós que temos aí o inglês talvez como segunda língua, é muito mais difícil ainda. Mas é claro que diversos estudiosos se dedicaram muito a esse trabalho de tentar, de certa forma, traduzir, adaptar o Old English para o Modern English. Então nós temos aí alguns textos que sobreviveram conforme vamos ver a seguir. Mas tudo isso para dizer que do Middle English, então, para o nosso Modern English é muito mais fácil de entender. Ainda assim, é claro, nós vamos ter algumas palavras bem diferentes, algumas coisas que vão ser um pouco mais difíceis, mas no geral dá para se localizar ali. E é claro, a gente não tem assim um dia que a galera se reúne e diz, olha, hoje começamos o Modern English. É uma transição muito lenta, inclusive.
então nós pensamos geralmente em datas aproximadas. Bom, o Middle English ele vai sofrer, é claro, uma forte influência da França, né, dos normandos daquela época, então ele é o inglês da Idade Medieval, não podemos esquecer disso. E o Modern English, que é o inglês moderno, tem-se a ideia de que ele começa mais ou menos em 1500, e aí já começa uma padronização do inglês, que é o inglês que nós temos hoje, por causa dos dicionários que começam a surgir neste momento. Então é muito importante realçar que nesse dicionário, o que vai prevalecer? Vai prevalecer o inglês culto, o inglês falado ali pelas pessoas de uma classe social mais abastada, então não vai ser o inglês falado pelo povo, falado pela maioria das pessoas. Então nós podemos pensar que os dicionários, ao mesmo tempo que eles pensam numa padronização da língua e solidificam de certa forma a língua inglesa, eles também são responsáveis por uma grande exclusão de vocábulos, uma vez que posteriormente os dicionários passam a ser uma referência de como aprender inglês e, consequentemente, vão ditar regras. Bom, e só uma curiosidade aí para vocês que mais tarde eu posso trazer mais detalhadamente, porque afinal Shakespeare foi um autor muito importante na literatura inglesa, mas algo que eu lembrei agora e uma prova de que literatura, cultura, língua inglesa estão todas misturadas é que Shakespeare, um autor renomado da literatura aí, ele foi o responsável por criar, segundo estudiosos, aproximadamente 1500 palavras. Não se sabe ao certo, mas acredita-se que seja por aí. Bom, mas voltando ao início, acredita-se que as Ilhas Britânicas tinham uma presença humana há muito tempo, de maneira que não temos um registro ao certo. Contudo, estima-se que foi mais ou menos na Idade do Ferro, aproximadamente 1200, que a cultura celta passa a dominar a Europa antes de Cristo e ficaram por lá cerca de 8 séculos. Acredita-se também que os celtas possuíam de certa forma subtribos, ou seja, eles eram uma grande tribo, mas havia outras tribuzinhas dentro dela, e uma delas, traduzindo para nós, seriam os bretões. E o seu dialeto era o Brittonic, que é hoje em dia conhecido como britânico. Também nós não sabemos exatamente a origem deles, é difícil precisar, mas temos aí em mente que os celtas, por sua vez, também faziam parte de uma tribo maior. E aí no ano 43, ainda antes de Cristo, o imperador Cláudio, ele invade ali aquela terra britânica até mais ou menos os limites da Escócia e ele fica lá por muito tempo, até mais ou menos 410 depois de Cristo. Porque aí os romanos sofrem uma grande invasão em Roma e é necessário que os soldados, que toda a galera romana que estava ali presente na Ilha Britânica fosse de volta para Roma para proteger o seu lar. Então eles retornam para casa. Nesse tempo em que os romanos saem, os anglo-saxões entram. Então a Britânia passa a ser chamada de Angleland, que seria basicamente terra dos anglos, né? Porque Angle de anglos e land de terra, e que posteriormente vira England. E aí já temos os Vikings, os Pictos, os Escotos, que também vão entrar ou estar ou voltar ali na Britânia neste momento. Os Vikings, então, que vêm dessa região da Escandinávia em peso, apesar de especular-se aí alguns estudos que indicam que os Vikings não eram somente de lá, mas acredita-se que para a terra ali britânica eles vieram da Escandinávia. Bom, e é claro que nesse embate de vários povos, de locais diferentes que chegam no mesmo local, nós vamos ter um conflito de crenças e, consequentemente, uma mistura muito forte de deuses, de culturas, de línguas, de histórias. E vai ser algo que vai originar, de certa forma, o inglês que nós conhecemos hoje. Depois da queda do Império Romano, nós também vamos ter o cristianismo aí tomando uma ascendência. Propagação das crenças, das ideias cristãs ali, por exemplo, na Inglaterra, mas também em países próximos, como na Irlanda com St. Patrick ou São Patrício. E é claro, com essa catequização do cristianismo, vários vocábulos, várias palavras do latim vão ser empregadas também no inglês, sobretudo palavras relacionadas à religião.
E nessa época ainda nós tínhamos uma literatura que se constituía sobretudo na oralidade e que era então compartilhada de uma maneira verbal. Então é claro que aquilo que não é registrado de uma forma ou de outra, às vezes acaba se perdendo. Então, é por isso que nós não temos tantos textos literários do Old English como temos do Middle English, por exemplo. Não é então que não se produzia literatura naquela época, é basicamente que não havia tanto registro. Inclusive, nós vamos ter o problema de que vários textos do Old English que foram mantidos não têm o autor definido, porque de certa forma, como se passava ali verbalmente, pela oralidade, era difícil você precisar quem que criou, né? E também temos aquela ideia de que quem conta um conto aumenta um ponto, então até mesmo os textos ali já não são textos de repente originários. Mas deste momento destacam-se então 3 poemas, lembrando que a produção nessa época literária era sobretudo ali feita da forma de poema. Os poemas são O Navegante, ou em inglês, é claro, The Seafarer, The Caedemon's Hymn, ou o hino de Caedmon, e o mais famoso, mais glorioso, Beowulf. Esse eu tenho certeza de que você já ouviu falar em algum momento, não é mesmo? O poema de Seafarer, ou O Navegante, é um poema aí de autor desconhecido, não sabemos quem o escreveu, e ele é um poema que tem 124 linhas. E como o próprio título do poema sugere, O Navegante, nós teremos como temática aqui a vida marítima nos oceanos, nos mares, as dificuldades das viagens, das embarcações, a precariedade, né? Porque hoje em dia talvez a gente pense numa viagem de barco, uma viagem de navio, e vem à nossa mente um cruzeiro glorioso, mas naquela época as condições de viagens marítimas eram bem terríveis, digamos assim. Inclusive, esse poema ele é considerado o precursor dessa temática marítima. E nessa temática marítima temos como exemplo aí O Velho e o Mar, do Hemingway, temos Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. E estima-se que esse poema tenha sido escrito entre o século V ao século VII, mais ou menos, não se sabe ao certo também. Como quase tudo desse período, há uma grande incerteza. O eu lírico do poema vai contar como é a sua vida, as dificuldades do seu dia a dia em trabalhar no mar, a solidão. Você lendo esse poema, você realmente se sente ali naquela posição, naquele lugar daquele eu lírico, no meio do mar, você olha ao redor, você só vê mar, você está só naquele barco. Então realmente é um poema que, apesar de ser muito antigo, ele consegue nos passar uma emoção, sabe? Consegue nos envolver dentro da sua história. Vou ler aqui um trecho de uma tradução que eu encontrei na internet. Infelizmente só encontrei um fragmento, não encontrei também o nome do tradutor, porque quando eu li e tive acesso ao material estava tudo em inglês, mas vou trazer essa tradução aqui para vocês e se alguém souber o tradutor, coloca ali nos comentários, por favor. Possa eu contar em veros versos vários, no jargão da jornada, como dias duros, sofrendo suportei. Terríveis sobressaltos me assaltaram, e em meu batel vivi muitos embates, duras marés, e ali, noites a frio, em vigílias sem fim, fiquei, o barco rodopiando entre os recifes, frios, aflitos, os pés pela geada, congelados. Então nós conseguimos ver por esse trecho que não é uma vida fácil e que o poema ele realmente ele passa de certa forma uma sinestesia, os pés gelados, então traz uma frieza para a história e nós também vemos ali de início uma aliteração consonantal, eu contar veros versos vários, então essa repetição da letra V, do som do V. Outro poema de suma importância da época do Old English é The Caedemon's Hymn, ou o hino de Caedmon, como já mencionei lá atrás nesse vídeo. Então, com essa ascensão do cristianismo, os mosteiros e todo o pessoal que trabalhava lá, eles passam a ter uma grande relevância na constituição da cultura. Eles foram grandes responsáveis por pegar, de certa forma, essa tradição, essa literatura, essas lendas, esses mitos, essas crenças que eram passados de forma oral e transcrevê-los. Passar, então, para a forma escrita. E
Isso foi o que aconteceu com The Caedmon's Hymn. Um desses religiosos que tinha essa ocupação era São Beda, que também é conhecido aí como o pai da história inglesa. São Beda, também conhecido como o Venerável, foi responsável por escrever uma boa parte da história inglesa. Também é considerado aí o padroeiro dos historiadores. Ele nasce na Inglaterra no ano de 672 e ele vive toda a sua vida ali na abadia. Ele é professor, ele, além de ser religioso, também é escritor e ele escreveu vários textos sobre história, sobre literatura, sobre gramática, música, filosofia, enfim. Algumas pessoas até mesmo acreditam que foi por meio das ideias dele que se pensou em um calendário voltado à encarnação de Cristo, então antes e depois de Cristo, como nós conhecemos o calendário de hoje. E ele tem um trabalho muito importante que é História Eclesiástica do Povo Inglês, que foi dividido em 5 volumes. E ele trabalha com vários pontos da história, vários momentos aí relevantes para a literatura, mas um texto chama muita atenção, que é o Caedmon's Hymn. O Caedmon, ele seria então um pastor de rebanhos, alguém analfabeto que não sabia ler, não sabia escrever, não tinha um contato muito forte com ideias cultas que eram bastante restritas. Hoje ainda são, né, a determinado grupo com maior poder aquisitivo, mas naquele tempo imagina-se que fosse ainda maior. Só que o Caedmon, ele teria tido um sonho. Ele sonha com um homem e esse homem, um sonho, lhe ensinou a fazer poemas. Lhe deu, de certa forma, o dom da poética. E esse homem lhe pede para recitar dentro do seu sonho ali um hino de louvor. E aí o Caedmon, ele decora, de certa forma, aquele hino, ele consegue fazer poemas, ele adquire esse dom literalmente da noite pro dia, porque veio em sonho. E vários estudiosos ali do clero vão até ele e reconhecem nesse poema uma estética, reconhecem nesse poema ali uma qualidade. E aí acredita-se então que foi um milagre. E o poema, o hino de louvor, enfim, que é declamado pelo Caedmon, torna-se aí muito famoso. Só que, é claro, nós temos que observar várias coisas, né? Claro que seria muito importante também para a igreja se tivesse um milagre, porque esse milagre realçaria o poder deles, visto que seria uma prova de que Deus aprova o seu trabalho. Então não sei, é desconfiável. Eu não posso colocar aqui por causa dos direitos autorais, mas há um vídeo aqui no YouTube no qual o homem ele declama The Caedmon's Hymn, que esse declamar, na verdade, é quase como uma música, né? Um hino de louvor, e ele toca um instrumento no momento que ele faz isso, e ele fala no Old English, então é belíssimo. Eu sugiro que vocês vejam, eu vou deixar o link ali na descrição e também no primeiro comentário fixado. E aí temos Beowulf, o poema mais importante dessa época, um poema épico. O manuscrito de Beowulf, ele data o século XI, mas acredita-se que ele tenha sido escrito antes, no sentido da história ter sido escrita antes, não necessariamente do manuscrito. A história do poema, na verdade, ela não se passa na Inglaterra, mas sim na Dinamarca. Beowulf é um herói que livra o seu povo de 2 monstros. É coroado rei por causa disso, por causa de livrar o povo desses monstros que estavam dizimando a população. E aí, já depois, muito tarde, quando ele é idoso, ele acaba falecendo em uma batalha na qual ele derrota um dragão. Então, de certa forma, ele livra o seu povo ali 3 vezes. Beowulf também é de autoria desconhecida e foi escrito na língua anglo-saxã. A adaptação mais conhecida do Beowulf foi feita pelo Tolkien, que foi o autor do Senhor dos Anéis, do Hobbit, então é bem conhecido mundialmente. O Tolkien teria passado mais ou menos entre 1920 até 1926 fazendo a adaptação de Beowulf, mas somente no ano de 2014, póstumamente, ou seja, após a sua morte, é que o filho do Tolkien publica então esse livro finalmente. Então 2014, um ano bem próximo aí de nós, tendo em vista que Tolkien trabalha nisso de 1920 a 1926, foi uma publicação bem tardia, poderia ter sido antes, né, claro, mas enfim, entendemos as circunstâncias. Estima-se que Beowulf tenha cerca de 3.182 linhas, sendo dividido em 41 capítulos. E Beowulf é uma kenning. Uma kenning é algo bem parecido com uma metáfora, não é exatamente uma metáfora, mas também tem essa ideia que implica em você fazer a substituição do nome comum por outros termos, por um ou mais termos. Então, por exemplo, Beowulf
se a gente for pensar na pronúncia e na escrita, é claro que ele se escreve assim, dessa forma que eu deixei aqui para vocês, mas na oralidade ele também tem o sentido de bee, que é abelha, e de wolf, que é lobo. Então a gente poderia pensar numa caning para lobo das abelhas. E quem é o lobo das abelhas? Seria, portanto, o urso. Então, na verdade, Beowulf seria uma caning para urso. É um pouco complicado, mas faz muito sentido. Então, o livro inteiro ele vai trazer várias canings. Por exemplo, no momento em que ele fala do caminho das baleias para se referir ao mar. Beowulf também vai trazer várias aliterações, cisuras, vai trazer muitas referências, alusões, tanto cristãs quanto também pagãs, então ele vai ser realmente uma mistura de crenças. E ele vai trazer também light thoughts, que eu não sei exatamente se há uma, enfim, tradução perfeita aqui para nós no português, mas seria uma espécie de afirmativa constituída pela negativa. Por exemplo, you won't be sorry, você não se sentirá arrependido. You won't be sorry significaria você ficará feliz, você ficará agradecido. Então eu fiz uma negativa, uma frase negativa para expressar uma ideia positiva, é um pouco complicado. Bom, e aí esse período do Old English, então, é pensado que ele se encerra em 1066, a partir da Batalha de Hastings. O que foi a Batalha de Hastings? Bem resumidamente, é quando o rei Edward falece e ele não tem herdeiros, então as pessoas mais próximas ali seriam as indicadas para ocuparem o seu lugar. E aí nós temos o cunhado dele, que era o Harold, que era lá da Inglaterra, e aí temos o seu primo William também, que era, por sua vez, normando, lá da Normandia. Só que o William teria afirmado que o rei, quando estava vivo, disse-lhe que ele é que seria o seu sucessor. Então, afirmando isso, William achava que ele tinha realmente direito do seu local no trono. E assim, William declara-se rei da Inglaterra, só que o pessoal da Inglaterra não concordou com isso, então se revoltam contra o William. E o que o William faz é basicamente juntar todos os seus soldados normandos e ir então até a Inglaterra tomá-la. Junto com o William, então, vieram várias pessoas e eles vencem ali, conseguem tomar a Inglaterra, e é claro que com isso eles trazem boa parte da cultura francesa para o local. Então é nesse momento que nós vamos ter várias palavras, várias também crenças normandas que vão tomar espaço na Inglaterra. Bom, e é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse resumo do que foi esse momento de consolidação da literatura inglesa. Então hoje, nesse vídeo, vimos até o ano de 1066, que é considerado o período do Old English. Posteriormente a ele, conforme já mencionado, teremos o Middle English. E se vocês querem ver mais sobre esse outro período aqui, basta curtir o vídeo e deixar aí nos comentários que você sim gostaria de saber mais sobre esse tema. E é isso, não se esqueça também de se inscrever se ainda não for inscrito.